Assim ajuda o rim. Você quer que eu já pegue outra jarra lá e deixo aqui? Ah, não precisa. Não precisa? Aproveitar a vacina da Madalena para falar do grupo de notícia de óbito. Você ligou? Já tá ligado, tá funcionando. Eu tô bloqueado. Gente, boa noite, tem gente já aí com a gente, já está participando. Quem puder ir compartilhando, falando pra gente como é que tá som, como é que tá a imagem, se está tudo em ordem, nós agradecemos, tá? Daqui 2, 3 minutinhos nós vamos iniciar. Tudo bem aí? Quem puder ir falando pra gente. A Ana acho que está bloqueada, acho que ela não está conseguindo compartilhar. Então, se vocês puderem ir dando falando como é que tá de som, principalmente, que sempre às vezes dá uns probleminhas, nós agradecemos, tá? Então, já tem chegando gente, só lembrando que hoje nós vamos iniciar a Lei de Justiça de Amor e Caridade. Encerramos a semana passada, depois de quase 4 meses conversando sobre Lei de Liberdade, né? Então, quem puder ir compartilhando aí com os grupos, com os amigos, nós agradecemos. Quem está entrando a primeira vez, o pessoal já vai falando mais ou menos como é que funciona, mas é aberto para participação, principalmente para comentário. Mas se tiver alguma pergunta que a gente consiga colocar para a gente discutir aqui em grupo, a ideia é que vocês participem e nos ajudem aqui, tá? Assim que a gente acabar aqui de compartilhar, nós já vamos iniciar os avisos. Tem alguma coisa aí? Tá tudo bem de som? Tá, o Cássio tá ótimo. Todo mundo aí? Você tá conseguindo compartilhar? Agora não consigo. Mas é aquilo que eu falo, por aí ele bloqueia. Eu te falei que é tentar entrar daquele jeito que eu te falei, que ele tá deixando mais. Hã? Lá me perco todo. É, aí ele bloqueia, isso que eu te falei. Mas eu fico um tempão por aqui, depois que ele resolve me bloquear. Então tá. Camila falou que ia estar com o Tadeu hoje, como eu não estou vendo aqui ainda. Tomara que vocês já estejam por aí, Camila, parece que está melhor, se recuperando, boas notícias. Heloísa também está por aí, obrigado, Heloísa. Tereza também, Maria Oliveira. Agora eu não estou vendo quem está entrando agora, só que eu vejo, tá? Não vi quem estava antes.
Cecília Soria de Mello, bem-vinda. Bem-vinda, Cecília. Castro também já vi que está por aí. Vou parar de compartilhar porque... Mazinho, boa noite. Mazinho, depois que terminar nós vamos combinar. Eu sei que chegaram já os brindes que você doou para a gente fazer a rifa, independente de qualquer coisa. Acho que no final de semana nós já vamos programar a rifa, soltar ela, né? Que talvez eu vá para São Carlos e eu pegue os prêmios, mas independente disso, acho que nem precisa. Você me manda as fotos, até você me mandou, mas depois, se você puder me mandar separado para a gente divulgar, nós já começamos no final de semana. De repente a gente já pode programar e soltar a rifa, tá? Mas a gente fala depois. Lúcia, bem-vinda. Gabriel, boa noite. Edmilson, agora que eu vi, boa noite. Beleza, Mazinho. Ó, a Cássio chamou de Valdemar Ivo de Medeiros. Nem seu pai não te chama assim. Nem quando tá bravo, porque é muito longo, mas Mazinho é mais rápido para apanhar. Né? Vamos falar longo assim, demora, dá para correr. Valéria também está por aí. Maria de Fátima, a Cássia está falando boa noite, deve estar por aí também. Bom, gente, vamos lá, acabou aí? Ana vai fazer oração. Zilmar, bem-vinda, boa noite novamente. E aí nós damos avisos rapidinho. Hoje nós vamos, para quem está com a Ana Cristina Miragem, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Robélia, bem-vinda. Lalo, que bom você por aí. Muito bacana, obrigado, Lalo. Hoje nós vamos, para quem adiantando, antes da Ana fazer oração, quem gosta de estar com o livro na mão, como nós falamos no comecinho, nós vamos entrar não, é o meu telefone. Nós vamos entrar na Lei de Justiça, Amor e Caridade. Encerramos a semana passada a Lei de Liberdade e hoje vamos começar essa lei que eu acho uma lei deliciosa para a gente. Nós vamos perceber que ela é mais emocional do que a outra. A outra nós vimos que deu muita discussão, muita conversa, né? Dona Conceição, boa noite. E essa eu acho que ela nos toca mais. Embora nós vamos perceber que hoje nós vamos começar já hoje com sentido de justiça, né? Então, a lei de justiça, amor e de caridade. As outras duas partes é mais facinho para falar, né? Para praticar não. Márcia, bem-vinda. Joseph também. Então, quem está com o livro na mão, nós vamos tentar fazer da 873 a 875A, tá? É que a 874 e a 875 são curtas e são muito interligadas, então nós vamos tentar fazer essas 4 questões. Sueli Santos, Caxias do Sul, o Rio Grande do Sul em peso hoje. Boa noite, obrigado. Eu vejo o que você está vendo. Agora foi. Tá bom? Está mais atrasado. Então a Ana vai fazer a oração, nós damos avisos, nós temos alguns avisos aqui hoje, para a gente tentar cumprir essas 4 questões, né? Da 873 a 875. Então quem gosta de acompanhar com o livro, são essas questões aí. Tem muita gente nova, eu estou achando, viu? Então, bem-vindos todos. Gente do atendimento fraterno hoje que entrou, que falou que viu o vídeo do menino, né? Você publicou umas 2, 3 vezes, agradeceu, curtiu a página, gostou do que entra hoje nos estudos. Depois, se eu esquecer o nome, vocês me desculpem, né? Que entraram hoje, mas muito obrigada, viu? Zélia Recife, bem-vinda. Bom, a Ana vai fazer oração, nós damos aviso, nós vamos falar do vídeo do menino, não do vídeo em si, mas nós vamos conversar um pouquinho antes da gente iniciar o estudo. Então quem está entrando a primeira vez, bem-vindos. Curta, até vou falar isso antes da Ana. A gente sempre, toda vez que acaba as atividades, a gente entra lá, dá a opção para nós às vezes, né, quando o Facebook não está muito de mal da gente, ele dá a opção da gente convidar as pessoas para conhecerem a página, curtir e seguir a página. Então a gente sempre manda o convite. Então quem ainda não curtiu e não segue, puder
curtir e seguir, porque aí chegam os avisos para vocês das publicações. Nós temos textos diários, as frases do bom dia, do desenho que fala, do boa noite, que a gente tem usado bastante coisa do Chico e de Kardec, mais todos os textos que nós estamos tendo da semana, né? Agora nós estamos a semana toda com texto, inclusive 2 vezes por mês nós temos 2 textos no mesmo dia. Então tem muita coisa que está acontecendo bacana. Vai aumentar agora com essa história do projeto que nós vamos ter, mas a Ana vai fazer oração e nós vamos, porque senão eu já dou os avisos tudo antes. Boa noite a todos. Convido a todos a colocar uma água aí do lado. Todo estudo a gente sabe que é acompanhado pela espiritualidade, por nosso irmão maior Jesus, né? E com certeza ele vai colocando o remédio que todos nós precisamos. E gostaria de pedir a todos que a nossa oração seja em prol das pessoas que estão com Covid, que estão doentes, passando por momentos difíceis, que nos unamos em oração para todos, né? Não só aqui na nossa cidade, com os nossos amigos, mas no mundo em geral. Sabemos quanto é difícil passar por essa doença. Então eu peço a todos que acalmem seus corações, suas mentes, né? Que a gente vem correndo às vezes do trabalho, ligado em outra coisa, em problemas da família, em problemas do dia a dia. Vamos tentar acalmar nosso coração e nossa mente com a imagem de Jesus sorrindo, esse nosso irmão mais velho, querido, com os braços abertos, acolhendo a todas as pessoas que estão necessitadas nesse momento. Primeiro agradecemos a Deus, pelo dia de hoje e pela oportunidade do trabalho. Cada dia é uma oportunidade de sermos um pouco melhores do que fomos ontem, de corrigir alguns defeitos e tentarmos seguir o caminho de Jesus. Agradecemos a companhia dos amigos espirituais que nos ajudam nesse trabalho, do mentor espiritual desta casa de oração, e a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso amigo. Nesse instante, Jesus visita os lares de todos. Abraçando, confortando. E eu peço, Jesus, que os seus trabalhadores, os médicos do espaço que vêm nos ajudar, já vão trabalhando nas águas que estão do lado, a favor de cada um, e também aqueles que estão internados. Gratidão, Jesus, por mais um dia de trabalho e de estudo. Peço aos nossos irmãos maiores que estão aqui conosco, que nos intua para o melhor entendimento de o que Jesus veio nos contar, nos mostrar e viver como Ele viveu. Que assim seja. Camilo já está até colocando o dedo lá no Facebook, já está participando. Bom, já deu boa Camila. noite. Boa noite, Camila. Uma alegria você e o Tadeu terem com a gente hoje, saber que vocês estão melhorando. Nós ficamos muito preocupados, mas estamos aqui, continuamos em oração aqui, por vocês, pela molecada. Mesmo porque, né, não adianta arrumar desculpa para não trabalhar, não. Estou vendo aí também gente nova agradecendo. Nós é que agradecemos, gente. Cada um que chega aí é uma alegria. A Vânia Werneck falou que é uma alegria estar conhecendo a gente. Obrigado. Gente, eu vou dar os avisos rapidinho. Primeiro de ontem, quem quiser, né, como a gente sempre faz, quem está entrando a primeira vez provavelmente não sabe, mas quem quiser comentar. Braga Francis falou pelo... Isso que eu falava, eu pedi um tempinho. Braga, que bom que você entrou, você falou que gostou muito da página, né? Que entrou e já curtiu a página, tem bastante texto, enfim, depois o Ale fala um pouco da página. Mas que bom, fico muito feliz que você está aí com a gente, viu? Jéssica Rocha também é nova aqui. Olha, falei, que bacana ter tanta gente nova assim. A Valéria está colocando aí, gente, nós temos a página no Face, no Instagram, no YouTube e no Twitter, tá? Hoje,
A quarta-feira normalmente nós fazemos aqui pelo Face, agora que nós voltamos a fazer juntos, nós estamos podendo fazer juntos, nós 3 só ainda, dando uma segurada em relação às restrições, né? E depois a gente disponibiliza no YouTube. As outras transmissões todas nós estamos fazendo pelo YouTube, pelo Face e pela Casa Maria de Nazaré, lá de Duartina, grande parceiro, nós temos que agradecer demais, tá? Então, nós temos todos esses canais, que tem Instagram, o Twitter também, então a Tia Valéria que toma conta lá do Twitter, também sempre as coisas, e o Face que tem a maioria das atividades, mas normalmente a gente acaba replicando nos outros. Então, para quem está entrando a primeira vez, os outros já estão acostumados, sempre a terça-feira, já há 4 anos que a gente faz a palestra, mesmo quando era presencial, nós fazíamos a transmissão, e na quarta-feira no estudo a gente sempre faz um comentário a respeito da terça-feira. Até aquilo que eu sempre falo, né? Para os que são do grupo do WhatsApp, que são realmente, né, que participam do grupo do WhatsApp com a gente, nós sempre pedimos, principalmente para os textos, para as atividades, para as pessoas compartilharem, curtirem, comentarem, porque além de serem, nós acreditarmos, né, porque senão não estaria na nossa página, serem de grande importância, de uma riqueza muito grande para a gente, é uma maneira de, no mínimo, nós mostrarmos que estamos agradecidos ao esforço de cada um deles, que tira um tempo para escrever o texto, para deixar para a gente, para reflexão, enfim. Então, e a mesma coisa a gente faz na terça-feira, é uma maneira de quem não assistiu ficar sabendo e ter curiosidade para ir lá assistir, e para quem assistiu, como às vezes na palestra não dá para participar, porque o palestrante está falando não é que nem aqui no estudo, a gente dá a oportunidade de vocês comentarem. Então fica aqui o convite para quem não assistiu, assistiu ontem, para quem assistiu, comentar. Então, enquanto eu vou dando os avisos, se alguém quiser ir comentando do que achou da palestra da Dalva ontem. Muita gente me questionou hoje, me perguntou o que era, se a Dalva criou aquela página, ou a palestra e tal. Aqui é um artigo da Revista Espírita, eu acho que ela até comentou, se eu não me engano, é um artigo da Revista Espírita que Kardec comenta. Aquele texto é da Revista Espírita, tá? E a Dalva usou o texto para fazer a palestra de ontem, tá? Então, para quem quiser fazer o comentário, a Ana vai dando uma olhada ali e a gente vai aproveitando para comentar, tá bom? Antes dos avisos das atividades, eu vou falar, muita gente falou que viu e gostou. Ontem, na terça-feira, nós iniciamos um projeto que, desde o ano passado, quando a gente ampliou as atividades online, que nós tentamos, nós procuramos, o Mazinho também era de São Carlos, pedi para a Carolina, pedi para alguns amigos que são professores na Federal, na TO, na Letras, na Fono, enfim, nós procuramos de tudo que é lado, e eu, na minha inocência, achei que fosse chover voluntário, porque a ideia era a gente fazer algumas transmissões em Libras. E a gente começou a procurar isso em abril do ano passado. Nossa, eu dei um trabalho para a Carolina, gente, que ela passou um monte de vergonha, porque ela mandou mensagem para todo mundo, e eu sou chato, mando mais mensagem ainda, e aí ninguém respondia. Acho que uma ou duas pessoas que deram uma posição, uma foi educada e falou que era uma professora que estava muito ocupada, mas que ia indicar uma aluna, e a aluna não respondeu, enfim. Aí nós insistimos de abril até junho, mais ou menos, julho. Aí nós desistimos, engavetamos o projeto, mas isso ficou muito me incomodando, porque eu acho que é uma inclusão super interessante para a gente fazer. Embora o Facebook hoje dê a possibilidade, normalmente vem legendado, né? Que para nós é chato, né? Muita gente reclama da legenda, mas para o surdo acabava ajudando. Mas eu sempre achei que a Libras era uma maneira da gente primeiro mostrar esse trabalho que eu acho fantástico e de realmente inserir, né? Que é a língua que eles falam, né? É a maneira com que eles se expressam. Então a gente sempre tentou. E a página, através mais uma vez, como foi a educação infantil através do Antônio, uma pessoa da página que nos procurou se oferecendo, perguntando se podia fazer. E na hora, né? Falei para ela, dançou, né? Mas já virou trabalhadora. E isso foi na segunda-feira à noite. E na terça-feira, na segunda noite ainda, nós trocamos algumas mensagens, e-mails para ver como é que ia fazer, para formular o projeto, como é que a gente podia fazer esse piloto. E o primeiro foi esse. Ela tinha visto o vídeo que eu tinha editado do Vitor,
se encantou, já tinha passado para algumas pessoas e queria passar porque ela tem alguns parentes surdos. E é claro que eu falei, só que aí ficou na condição dela trabalhar para a gente. E aí ela topou. Então, o vídeo que vocês viram ontem do Vitor, a gente já tinha editado e tinha postado um tempo atrás. Foi uma mensagem ao vivo, mediunizada. Nós tomamos algumas pancadas, que é comum, mas realmente não me importa. Eu acho que a mediunidade é natural, e aí quem não gostou é só não assistir, né? Super simples de resolver o problema. Então, e é fantástica a mensagem, para quem não viu, assista. E para quem não sabe, porque só a mensagem em si é linda, mas para quem sabe o contexto, a mensagem foi depois de um bate-papo entre eu, ele e o Vitor de Araraquara, falando sobre jovens, mocidade. E a mensagem vem muito de encontro, principalmente em relação às dificuldades de jovens e adultos na casa espírita, enfim. É maravilhosa a mensagem. Para quem não gostou, a única coisa que eu posso dizer é que perdeu a chance de ver uma mensagem riquíssima, muito bacana. E agora em Libras. Então, a ideia é que toda semana a gente pelo menos disponibilize um vídeo por semana em Libras, com o vídeo original e como nós fizemos com o do Vitor, com ela fazendo a tradução em Libras embaixo. Quem não viu a tradução em Libras do Vitor, assista. O Vitor e a mãe dele ficaram emocionadíssimos. A mãe me mandou mensagem extremamente emocionada. Hoje eu coloquei no grupo várias casas, vários amigos. O Arthur falou que já estavam pensando nisso e ainda não tinham conseguido. Muitos trabalhadores que acreditam na doutrina espírita, que acreditam realmente em inclusão, que não ficam falando isso da boca para fora, se empolgaram da maneira que eu me empolguei. Falei para a Ana que a gente às vezes dá uma desanimada e na segunda-feira parece que retomou um gás absurdo. Em contrapartida, depois você olha e fala que as pessoas parecem que não deram tanta importância assim. De repente, quando a gente fala que alguém está doente, que alguém morreu, e aí bomba, o Edmilson vai dar risada. Se a gente montar um grupo de WhatsApp, Amigos do Bem, Notas Funerárias, nós vamos bombar. Nós vamos ter um monte de curtida por dia, são 450 comentários mais ou menos em 30 segundos. Se a gente falar que desencarnou alguém, ou que alguém está com Covid, ou não sei o quê. E quando a gente faz um negócio desse, que me emociona mesmo, né? A gente conseguir tocar mais um grupo completamente excluído da sociedade, através de um trabalho de alguém que se propõe a fazer para chegar a essas pessoas, eu queria muito que as pessoas sentissem isso. Mas como eu não consigo fazer com que as pessoas sintam a mesma coisa, eu vou falar a mesma coisa que eu falei de quem não gostou do vídeo do Vitor. Azar, como diria a minha avó, né? Mas, então, esse é o primeiro recado que eu tinha que dar. É um projeto que nós vamos tentar ir aprimorando aos poucos, mas dessa maneira eu já achei que foi fantástico. Muita gente gostou, muita gente diz que vai divulgar, que vai compartilhar, enfim, para a gente fazer. Olha lá, faz um grupo funerário que eu coloco o rifa do caixão. Verdade, Edmilson, eu lembrei de você por causa daquela rifa. Aproveita, rifa do caixão para sexta. Então, nós já ganhamos. Aí vou falar para você, se ganhar por mensagem, então, quando desencarna alguém fala que está doente, ganhasse R$10, gente, nós já tinha feito sexta por uns 3, 4 meses. Mas, e a Ana nem começou a me dar bico embaixo da mesa ainda. E aí, lembrando disso, nós estamos na campanha da sexta, está difícil, a gente sabe que está complicado, muito complicado. Nós estamos fazendo tudo que é jeito, tem algumas pessoas na cidade que estão se prontificando a fazer. Sábado nos convidaram para participar de uma entrevista, de um programa que tem site, Facebook, para a gente divulgar, porque chegou até esse programa e tal, que a gente tinha esse trabalho lá na Cidade Nova, já falamos que tem uma dificuldade muito grande, enfim, está muito complicado para conseguir a sexta. A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas nós estamos precisando. Então nós estamos arrecadando de qualquer maneira, nós estamos pedindo dinheiro, tem o Pix lá na página, está lá fixado, estão as canecas, que tem bastante gente pedindo, mas é pouca ainda a quantidade que vem para a gente arrecadar, é pequena, mas nós estamos se virando. O Mazinho, que ofereceu as capas para a gente fazer a rifa, a Sandra, que nós fizemos a rifa dos pijamas e acabou dando para comprar 2 cestas, enfim. E a Sandra também, se a Sandra estiver por aí, ela mandou para mim mais um pijama
pra gente fazer outra rifa, tá? Então, cada jeito, cada um que vai oferecendo, por isso que a gente sempre pede, gente, a participação de vocês é extremamente importante, principalmente dando sugestão, lá em tal lugar fizeram tal coisa e funcionou, venderam pizza e deu certo, venderam canelone e deu certo, eu sei alguém que pode rifar não sei o que pra gente fazer. Agora com a história da internet facilitou muito, né, gente? Então a gente consegue fazer, por exemplo, sorteio online, a gente consegue entregar, como a gente tem entregado a caneca no Brasil inteiro, a Gilmar lá na Bahia já recebeu a caneca, enfim. Nós estamos tentando de todas as maneiras para a gente tentar conseguir atender essas famílias que estão cada dia em situação mais complicada, a gente sabe disso, né? Já são mais de ano que nós estamos nessa situação, vocês imaginem como é que quem estava passando dificuldade, como é que está, tá bom? Os outros avisos, amanhã, 7 horas da manhã, Evangelho no Lar, das 7 às 7h30, 20 para as 8. Ficam convidados. Aí amanhã a transmissão é aqui pelo Face, pelo YouTube e pela Casa Maria de Nazaré, no Facebook deles. Então amanhã cedo às 7 horas nós temos Evangelho no Lar. Amanhã o nosso bate-papo, em vez de ser às 7h30, vai ser às 8h15. Por quê? Porque às 7 horas da manhã, a Casa Espírita queridinha da Valéria, e aí não tem jeito de falar não, porque é filha lá da diretora, não sei o quê, e então não tem jeito de falar não. Então amanhã eu tenho uma palestra às 7 horas, lá é União Espírita de Dois Córregos, né, Valéria? Para não falar besteira aqui. Mas nós vamos compartilhar na nossa página, mas é das 7 às 8. Então o Ivan Franzolin vai estar com a gente às 8h15, das 8h15 às 9h15, 9h30. E ele vai falar, vocês vão perceber que é um outro, muitos que estão acostumados com o nosso ritmo, vocês vão perceber que é um outro ritmo de papo. Na verdade, eu pedi para ele fazer uma exposição, é um estudioso, extremamente estudioso, assim, é Kardec 24 horas por dia, e ele vai falar de um assunto que eu vi uma palestra dele, sugeri dele falar, intenção de popularizar o Espiritismo, será utopia? É esse o assunto que o Ivan vai falar com a gente amanhã. Então, depois da palestra, eu vi aqui alguém falando, a Josiane, talvez uma live para arrecadar algum dinheiro. Josiane, nós até fizemos ano passado, mas é uma ideia bacana. É que tem muita coisa, gente, que quando nós fizemos lá atrás era novidade, né? E hoje acontece 300 por dia, né? Que nem eu digo, que a gente começou a fazer as transmissões das palestras, hoje nesse mesmo horário deve estar tendo 500 palestras de estudo ao mesmo horário, ainda bem, mas é uma boa ideia, a gente já fez, mas pode fazer. Então amanhã às 7 da manhã o Evangelho no Lar, às 7 da noite eu vou fazer uma palestra e nós vamos compartilhar na página. É uma palestra que eu nunca fiz e é uma palestra que teve uma discussão muito grande uma vez aqui, quando o Arthur veio para cá, sobre lei de causa e efeito e lei de ação e reação. Então nós vamos conversar sobre isso amanhã. Só a lei de causa e efeito já dava para fazer um seminário de umas 5 horas, mais ou menos. E aí eu fui me meter a fazer essa discussão que nós tivemos aquele dia, no meu ponto de vista, em relação à lei de causa e efeito e ação e reação, que a gente trata muitas vezes como uma coisa só. Inclusive na coleção André Luiz, o livro chama Ação e Reação, né? Então nós vamos conversar um pouquinho disso, e às 8h15 o Ivan vai estar com a gente. Sábado, 11 horas da manhã, Educação Espírita Infantil, que nós vamos dar uma pensada, porque não sei se as crianças vão poder participar, né? Mas aí a gente conversa, nós vamos conversar com as crianças, com a Camila. Qualquer coisa, a Ana e a Cláudia já começam um outro assunto, né? E na outra semana a gente faz com as crianças. Mas isso já é agora que me veio aqui, que eu não tinha lembrado. E domingo às 11h30, Mocidade Espírita. Tá? Domingo passado teve problema na transmissão, mas o texto do que ia ser tratado está na página da Mocidade. O Gabriel publicou no domingo, logo depois que deu o problema. Então o assunto está disponível lá. Não tem a live, não tem o vídeo, mas o assunto está disponível. Tá bom? Gente, eu acho que os avisos eram esses. Depois no final eu só dou mais uma reforçada. Tem mais alguma coisa? Alguém comentou mais alguma coisa aí? Valéria já ficou brava que eu falei que a mãe dela, que é diretora do centro, ainda não? Não. Hã? Não falou nada. Tá bom.
Deixa eu só ver se tem mais uma hora, tá olhando ali, qualquer coisa se tiver. O Wellington César está perguntando quando vai voltar ao normal. Wellington, não sabemos ainda. Enquanto tiver restrição, nós vamos manter as atividades paralisadas presenciais. E vou explicar sempre que algumas casas que voltaram, inclusive algumas fatalmente eu vou acabar participando presencial, por exemplo, o caso Maria de Nazaré, que está programada, Jaú voltou, enfim, algumas casas voltaram, mas é o que eu sempre digo, gente, são casas com 300, 400 lugares, que se você colocar 25%, 35%, num público desse, é um público interessante, né? Que você atende um público bacana, com as restrições, com os cuidados devidos. Aqui, gente, é aquilo que a gente sempre fala, aqui nós, para apertar, nós colocamos 30%, mas normalmente são 20 cadeiras. Se a gente colocar 30%, sou eu, a Cláudia, a Ana e a mãe da Cláudia, que não é para vir, né? Então, quer dizer, fica sem sentido, né? Nós fazemos, por exemplo... Será que a mãe da Cláudia faz uma falta? O palestrante vir aqui faz falta para nós. Eu sempre falo isso para toda vez que vocês escutam eu falando disso na palestra, como faz falta tá na palestra, fazer palestra com o público, tá aqui com o palestrante, com o público aqui. Claro que tem uma diferença muito grande, mas por enquanto ainda é isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos seguir a regra, nós estaremos em 4, 5 pessoas no máximo, e não vejo, realmente seria um preciosismo demais da nossa parte fazer isso só para fazer, mesmo porque é aquilo que a gente sempre fala, ainda, graças a Deus, nós temos hoje a ferramenta da internet, e as pessoas de Pederneiras, por incrível que pareça, para vocês que estão assistindo, que poderiam estar presentes quando a gente voltar ao presencial, não estão no online, né? Então não deve estar fazendo tanta falta assim. Então, por enquanto, nós vamos manter esses cuidados. Não dá, eu brinco com relação à mãe da Cláudia, que faz muita falta, só como é que chama? mas com certeza... Perguntou, só ele que está perguntando. Então, não, o Wellington, eu já falei várias vezes para ele, por enquanto, Wellington, nós não vamos voltar, nós vamos voltar. A gente pra... mas está aqui com a gente, é uma alegria. Legal. Mas é o que eu falei para vocês, se nós abrimos aqui, seremos nós 3, a mãe da Cláudia e talvez mais uma pessoa. E aí eu sempre digo que fica numa situação extremamente complicada. Se vier mais um casal, por exemplo, nós temos que pedir para um dos dois do casal não entrar. Quer dizer, é uma situação que eu acho que não cabe, não tem necessidade por enquanto, gente, de verdade. Está fazendo muita falta, mas eu digo isso para alguns amigos, seria preciosismo demais da nossa parte querer fazer isso, mesmo fazendo toda a falta que está fazendo. Então, por enquanto, tanto que as nossas palestras de terça, que eram os palestrantes presenciais aqui, até julho, até o final de julho, estão programadas todas online. Para outubro tem 2 online, independente de voltar ao presencial ou não. Agosto tem 2 online, independente de voltar ou não, que se voltar ao presencial nós vamos fazer com o telão, para quem quiser assistir daqui, o que de novo eu falo que não tem necessidade, mas nós vamos fazer. Então, agora, até o final de julho, com certeza, as palestras de terça serão ainda só no online. O estudo até o final de julho, porque nós não sabemos ainda, gente. Hoje eu vi que a programação de vacinação para São Paulo é 59 anos, é 31 de julho, para os normais, né? Para quem não tem comorbidade. Quer dizer, então, as pessoas com 40, isso vai ser em agosto, setembro. Então eu acredito, mesmo sendo otimista, que até o final do ano nós devemos ainda ir nessa toada, tá bom? Mas não estamos conseguindo, tem tanta gente de longe. Eu falei que nós estamos cheios de Recife, Porto Alegre, enfim, Edmilson lá do Rio, nós estamos com tanta gente nos ajudando que faz falta, mas vocês acabam fazendo com que a gente se sinta tocado, e essa participação de vocês acaba nos ajudando. Tá bom? Mais algum aviso? Acho que não. O Facebook, vocês viram que eles estão realmente controlando a gente, né? Nós não passamos de 55 pessoas. Põe água para mim. Então, e quem puder compartilhar e ajudar a gente e tal, para chegar a mais corações. Valéria Berto, boa noite, sempre está com a gente. Gente, então vamos lá, quem está com o livro na mão, questão 873, tá? Capítulo
11, lei de justiça, amor e caridade, né? Nós não falamos da palestra de ontem, mas... ninguém falou nada, então. Mas quem tiver a oportunidade de assistir, quem não assistiu, quem nem entrou hoje, né? A Francis, se o nome agora, que entrou hoje, que curtiu a página, tem lá na nossa página, tem também no YouTube, tá? A palestra foi muito legal. Então, tudo isso fica. Eu sempre falo que a página do Face nossa tem mais procura e tudo mais, mas os vídeos, para quem quer assistir, eu sempre digo, eu prefiro procurar no YouTube, que é mais fácil, né? Tem o tema, o palestrante, a data, enfim. Mas está disponível no Face também, tá bom? Então, quem está com o livro na mão aí, nós vamos. Parte terceira é a última lei moral. Lei 10, lei de justiça, amor e caridade. Então nós estamos iniciando hoje questão 873. Vamos lá, Cláudia. O sentimento da justiça está na natureza, ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Quer começar, Cláudia? Olha aqui... A Sandra entrou agora. Sandra, boa noite. Nós já falamos, agradecemos um monte aqui, que nós estamos tentando outras possibilidades de arrecadação, e a Ana falou que chegou o que você mandou a mais para a gente fazer outra rifa, já chegou. Nós agradecemos a força que você chegou agora, acho que você não tinha vindo. Vamos lá, Cláudia, desculpa. Imagina. É que a justiça já está no homem. Deus já colocou dentro dele, só que ele tem que desenvolver o senso de justiça. E homens, por isso que homens mais simples, quer dizer, aqueles que a gente chama de ignorantes, que não estudaram, às vezes o senso nele de justiça é muito maior num que é um doutor, que fez uma faculdade. Por quê? Porque ele desenvolveu mais a moral. Um desenvolveu, que a gente já até estudou isso, que um pode desenvolver mais o intelecto e o outro mais a moral. Na lei do progresso. Então, muitas vezes, uma pessoa que é simples, a justiça dentro dela está mais desenvolvida, e um que estudou, que ali o peso é diferente. Nós vamos continuar. O que para mim é justiça, às vezes para o outro não é. Cada um vê de uma maneira diferente o assunto. Na 874 nós vamos falar bastante. Quer comentar? A Cláudia comentou já bastante bem, mas o importante é a resposta, né? Que ele diz que sim, esse de tal modo na natureza, quer dizer que ela está na natureza, né? Essa justiça está na natureza é um resultado de ideias adquiridas, ela já está na natureza, ou seja, já vem no nosso coração, né? Essa centelha divina que nasce, somos filhos de Deus, e já vem essa ideia de justiça no nosso coração. Mas exatamente como a Cláudia disse, às vezes a pessoa é super culta e tem um outro sentido de justiça para ela, mas é o egoísmo e a vaidade que tomam conta desse modo de ver a justiça. E às vezes a pessoa muito humilde, às vezes não estudou, enfim, mas tem dentro de si uma moral tão grande, tem dentro de si o lado moral tão maior, tão profundo, que ela é muito mais sábia do que muita gente que estudou, né? Pessoas simples e incultas, pessoas até analfabetas, já conheci pessoa analfabeta, e de ter uma sabedoria absurda, de ter um senso de justiça, uma sabedoria absurda, do que as pessoas daquelas que estudaram, né? Essas pessoas com certeza moralmente estão mais adiantadas, né, do que nós. O Márcio fez um comentário interessante aqui, depois eu vou também fazer um comentário. A justiça empírica é a da vivência do eu, a do estudo e posição da sociedade e das leis humanas.
a Cláudia e a Ana falaram bastante, principalmente da segunda parte, né? Ó, daí vem que frequentemente homens simples e incultos vos deparam noções mais exatas da justiça dos que possuem grandes cabedal de sabedoria. A Ana e a Cláudia falaram muito em relação a isso, e exatamente o que as duas falaram. Então não tem muito o que a gente acrescentar. Isso, como a Cláudia lembrou, nós conversamos bastante disso lá na Lei de Progresso. Em todas elas nós discutimos muito, né? A Ana várias vezes citou o exemplo da história das duas asas que o Richard comentava. Enfim, tudo isso nós conversamos bastante, então fica muito claro em relação a isso. Mas nessa primeira pergunta, Kardec faz assim: o sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O que ele está perguntando? O sentimento de justiça é inato do ser humano? É inato do espírito? Ou eu adquiro ele com o passar do tempo? Essa é a pergunta de Kardec. O que ele quis saber dos espíritos foi isso. Ó, esse sentimento de justiça, que nós estamos na lei de justiça, amor e caridade, né? Lembra que nós ele construiu as 9 leis para chegar na 10ª e falar de justiça, amor e caridade. Tudo que nós falamos até agora, nós vamos chegar aqui, ele vai fazer só. Nós vamos pegar, a Cláudia já lembrou da lei do progresso, a Ana já lembrou da história das duas asas, do intelectual e do moral. Nós vamos perceber que agora na lei de justiça, amor e caridade, nós vamos pensar um monte de coisa das outras 9 leis. Então o que ele está perguntando para os espíritos é assim: ó, esse sentimento de justiça que nós já temos, ele é meu, do espírito, ou eu adquiri? Essa foi a pergunta de Kardec. E aí os espíritos falam assim: ó, está de tal modo na natureza, então quer dizer que é natural, que é lei natural, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então o que ele está falando? Muitas vezes você se revolta, vocês se pegam revoltados com alguma injustiça, então é uma lei natural. Mas o que eles complementam, que a Cláudia lembrou quando ela falou da lei do progresso? É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Então, claro, óbvio, quanto mais intelectualmente e moralmente, eu lembrei do exemplo que a Ana deu aquela vez, do Richard, quando eu consigo equilibrar esses dois, e as duas falaram muito que de repente o meu intelecto é extremamente desenvolvido e o moral não, então para mim a injustiça é completamente, o meu entendimento de justiça é diferente, não intelectualmente, mas moralmente. Mas o que eles falam? Sem dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. O que eles estão falando? Que quanto mais desenvolvido moralmente, menos eu me conformo e aceito injustiça. É isso que ele fala. Só que eles fazem um comentário no final, mas não o dá. Então, o que fica muito claro em relação a isso? Então, esse sentimento de justiça, e como não poderia de ser, o que ele está falando para nós? Nós nunca podemos esquecer. Não é lei natural? Até agora nós não estudamos as 9 leis naturais: progresso, a conservação, que as meninas estão estudando com a educação infantil. Todas não são leis naturais e nós não entendemos então que são leis naturais, são imutáveis, são leis divinas, se não quiser chamar de natural. Então, se eles colocaram que a 10ª lei é lei de justiça, amor e caridade, já começa para o nosso entendimento que é lei divina. Então, que é do Espírito. Deus plantou essa sementinha. Mas eles nos dizem que com o progresso moral isso vai se desenvolvendo. Mas não é o progresso moral que me dá o sentimento de justiça. Só completando, você está falando com a Zélia, colocou assim: eu acredito que é construída no lar, na educação. Mas, como o Alexandre disse, a gente vem com essa centelha já em nós. O meio que vivemos vai fazer com que ela melhore, né, floresça ou não, né, depende de como a gente vai lidar com a situação, né? Gente, é por isso que eu falei que é importante nós entendermos essa 873. Primeiro partimos do seguinte princípio, ó, é o mais importante para a gente continuar essas questões todas que nós vamos tratar de lei de justiça e moralidade. Se é, como eu falei agora há pouquinho para a gente estar conversando, ó, se é lei divina, se é lei natural, as outras 9, e eles colocaram para nós que a 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade, é uma lei natural, então já fica subentendido que a lei de justiça é lei divina natural, que a lei de amor
Só que a lei de amor, nós já falamos, essa é fácil, essa é a lei divina mesmo. E a lei de caridade também é lei divina e lei natural. Então isso para nós precisamos partir daí. Então a pergunta de Kardec, sempre para a gente entender, eu sempre digo que a pergunta é extremamente importante. O que ele quis perguntar? Ele quis perguntar isso. O sentimento, se agora nós entramos aqui, o espírito X, ou da verdade, chega aqui. Agora vocês falaram para mim, nós estudamos tudo isso daqui, as 9 leis, que era tudo lei natural, lei divina. Chegou na 10ª, vocês mandaram eu colocar o título aqui, lei de justiça, amor e caridade. Então é lei natural. Então, se o sentimento de justiça é uma lei natural, ou eu adquiro isso com o tempo? Por quê? Porque Kardec percebeu, é óbvio, que no tempo dele, que ele tinha um senso de justiça diferente de 100 anos antes, de 200 anos antes, de 500 anos antes. Por isso ele faz esse questionamento. Mas por que então o meu senso de justiça é diferente do outro? Que até pouco tempo atrás podia ter escravo, por exemplo. O meu senso de justiça mudou, não mudou? Mudou. A lei permitia e muitos de nós não nos incomodávamos em termos escravos. Não só pela lei civil. Porque para nós aquilo não incomodava. Eu não me sentia revoltado, como ele fala na primeira fase. Por quê? Porque eu estava numa outra condição moral. E é isso que ele pergunta. Com o progresso moral, eu vou me desfazendo de algumas coisas. Eu vou me libertando de algumas coisas e criando uma nova perspectiva em relação ao que é justo e o que é injusto. Mas é isso que eu falei. Eu não estou nem entrando na segunda parte, porque eu acho que a Ana e a Clara falaram perfeitamente em relação a isso, né? Mas então o que é importante? É lei natural, que nós podemos desenvolver, mas eles deixam muito claro no último ponto aí, para quem está com o livro na mão. Da dúvida, o progresso moral, fora de dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento de justiça, mas não é através do progresso moral que ele se dá. Por quê? Porque é meu. E nós vamos ver mais para frente que isso, a Ana falou da centelha, quem quiser entender como centelha, quem quiser entender que Deus colocou, que Deus já veio embutido no pendrive, veio no HD, enfim, entende do jeito que quiser. Por quê? Porque é lei divina. Nós não temos como fugir disso. É isso que ele está falando. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aí. Tem. Primeiro eu queria mandar parabéns para o Ed Júnior, que está falando que fez aniversário. Ô Ed, parabéns, muitas felicidades. E ele disse que cada vez que ele assiste a gente é com muita alegria, porque nem sempre ele pode estar junto, mas ele fica muito feliz quando está com a gente. Que bom. A gente também. E a Zélia, voltando no assunto, falou, sim, importante os pais aflorarem, lembrando que cada um nasce com sua personalidade. Exatamente, Zélia. E como a gente nasce com uma personalidade, a gente já nasce com uma noção, né? A gente já somos espíritos milenares e a gente já vem aprendendo de outras encarnações, né? Esse senso de justiça que nasce comigo, que eu vou melhorando. E aí, o meio em que eu vivo, os pais têm essa missão de nos melhorar moralmente. E isso está embutido aí a justiça, né? O senso de justiça. O Acácio fez um comentário para a gente mudar de questão. O conceito está dentro de nós. Nosso progresso vai florando e depurando. Perfeito, Acácio. Exatamente o que ele faz o comentário, né? Aliás, do progresso. O meio ambiente ajuda muito, influi muito, mas também a gente tem o livre-arbítrio, né? A Márcia também já falou, citou lá em cima. Márcia, nós vamos falar tanto disso, então eu não vou nem atropelar. Ela está falando para a gente tomar cuidado o que a gente entende por justiça e vingança. Mas é que isso nós vamos falar tanto disso, eu vou deixar para a hora que vai dar as brigas boas, tá bom? Gente, na Covid eu só engasguei. Vamos lá. Água. Claro. Estou quase lendo o papel errado. 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso.
Super clara essa resposta, né? Considerando um justo, os outros parecem tão injustos. É claro, o exemplo, vou começar pelo exemplo que o Alexandre sempre dá. O meu dedo, o meu encravado quando eu vou para o hospital, dói muito mais no coração do outro que está infartando. É exatamente isso. Sentimentos se misturam a paixões que alteram, ou seja, eu tenho a minha visão egoísta, minha visão míope, minha visão do que eu quero, do que é melhor para mim, do que eu quero para mim, do meu modo de ver, né, do que é justo, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Ou seja, aí está muito embutida a lei do egoísmo, né? Eu vejo o que é justo e o que é injusto de acordo com o que eu acho bom para mim, né? E às vezes a outra pessoa não tem problema nenhum. Às vezes uma pessoa vê um problema tão grande em uma coisa e a outra pessoa vê aquilo como uma coisa mais natural do mundo, ou entende que cada um está num grau de evolução, está agindo daquela maneira porque não aprendeu ainda, então consegue e o outro fica, né? Então eu acho que vai do grau mesmo de evolução de cada um, vai de como eu já estou moralmente, como eu sou, como eu estou tentando ser, né? Se eu sou mais egoísta, se eu sou mais pensando só em mim, aí fica difícil, cada um está num grau de justiça, né? Vou ler o do Edmilson antes da Cláudia comentar. Acabou de falar o que você estava falando e ele não estava escrevendo. Isso está no nível de entendimento de cada um. Só floreei, pô, você resumiu. Olha, não teria o que eu falar, porque o que eu coloquei aqui é tudo que a Ana falou. Que são as paixões, os interesses, o egoísmo, o que é meu é melhor, sabe? Eu quero para mim, eu coloco acima da lei de Deus o meu interesse pessoal, que pode ser diferente do seu, e é onde a gente vê o que para mim é uma injustiça, aquilo que está acontecendo, por quê? Porque não está indo a meu favor, não é aquilo que eu quero. O que eu coloquei aqui, Ana, é tudo que você falou aí. E às vezes também tem, eu acho, Paulo, que tem assim, aquele olhar mais caridoso, mais de compaixão com o outro, que está fazendo algo que não seja justo. É o momento dele, não é assim, mas não é assim que eu gosto, não é assim que eu acho, mas eu entendo, sabe? Eu acho que tem essas duas coisas, o lado do egoísmo, o lado e o lado também de entender o outro que está num outro degrau, né? Sim. A Márcia está falando aqui, ó, pior é quando 99 pessoas me acham injusta e eu me acho justíssima. Ou para mim dói e para o outro é mimimi. Gente, eu vou de novo. Vamos na pergunta do Kardec. Os caras já, dessa pouco, rapidinho, os caras convenceram ele na 873, sendo a justiça uma lei da natureza, então ele já se convenceu. Como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes? Considerando uns justos determinadas coisas, em que outros parecem tão injustos. A Cláudia e a Ana já falaram muito em relação a isso, o Edmilson comentou, eu acho que definindo muito bem, é o grau de entendimento de cada um. Mas, gente, vamos trazer, vamos pensar em Kardec, agora vamos trazer para o nosso dia a dia. Nós somos tão passionais, o que ele está falando para nós aqui, é porque a esse sentimento se misturam paixões. Paixões. Vou repetir o que eles escreveram em 1860. Eles não sabiam que tinha ainda verde, amarelo, vermelho, Brasil, que eles não sabiam que está essa baixaria que está aqui, tá? É porque esses sentimentos se misturam paixões que o alteram. O que eles estão dizendo para mim aqui, para nós todos em relação a isso? De que eu tomo como justo a minha bandeira. Eu tomo como justo a minha opinião. Por quê? Porque é uma paixão que eu tenho. O melhor time do mundo é o meu time. Pode estar uma porcaria, eu falo assim, mas eu ganhei não sei o quê. Mas nós estamos falando de hoje. Não, mas por quê? Paixão. Porque nós ainda estamos no estágio que nós somos movidos a paixões. Inclusive em relacionamentos. Por que nós temos tantas relações de casais que se rompem com facilidade? Ou porque quando nós estamos vendo
rotatividade absurda do jovem, e não há pouco tempo não, há muito tempo, em relação a várias tentativas de relacionamento. Porque são paixões momentâneas. Porque aquilo, enquanto está me satisfazendo, está indo de acordo com o que eu quero, eu concordo. É isso que ele está falando para nós aqui, que eles nos falam, é porque esses sentimentos misturam paixões. Política. O partido tal me roubou. Mas não interessa. A minha paixão é por aquele lá e eu vou defender. Eu arrumo uma desculpa para justificar que eu sou roubado. Porque é minha paixão. É isso que eles estão nos falando. É isso que eles estão nos dizendo. Então, quando eles falam, para uns consideram justos e outros não, e eles falam porque os sentimentos misturam paixões que o alteram, ou que eles complementam, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais. Então, o que eles estão falando para nós? Que todos os sentimentos que nós vivemos ainda na Terra são muito relacionados a essas paixões momentâneas. Por clube, por sexo, por política, por qualquer coisa no sentido de que eu tome paixão em vez da razão. Por quê? Porque nós já temos, e aí cabe o meia-culpa para cada um, e é esse o objetivo da doutrina espírita. Nós já temos hoje, em 2021, ou deveríamos ter já, vergonha na cara, de entender ou de ter um certo discernimento do que é justo e do que é injusto. O exemplo que eu dou da unha encravada e do infarto é a minha visão da dor. Agora, eu já tenho noção para entender que é mais justo ele ser atendido porque ele está sofrendo um ataque do coração, do que a minha dor da unha. A minha dor, o que eu sempre dou esse exemplo, é da dor. Qual é a dor que dói mais? Da minha unha, cara pálida. O dia que doeu o meu coração no infarto, eu vou falar que é o meu coração. O dia que eu estou com dor de cabeça, a minha dor de cabeça é maior do que o da unha do outro dia. Agora, com relação a senso de justiça, nós já temos. Hoje nós temos noção do que é justo para uns e injusto para outros. Quando eu sou justo com o meu funcionário e quando eu sou justo com o meu patrão. Porque normalmente nós nos colocamos nessas paixões como vítimas quando nós somos funcionários, e nós vivemos isso, infelizmente. Eu sempre me acho injustiçado. E quantas vezes que eu sou injusto com o meu empregador? Quando eu finjo que trabalho e não trabalho. Ah, mas Alexandre, nós vivemos numa situação, não interessa, faça a sua parte correto. Seja você o senso de justiça. Faça o que é justo. Senão vai entrar no que a Márcia já comentou lá atrás, em relação à justiça e vingança. E justiça e revide. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em senso de justiça. Se eu sei o que é justo e correto, eu faço o que é justo e correto. O outro não está fazendo, aí o problema é do outro. Mas ele está cometendo uma injustiça comigo. Você acabou de falar. Ele está cometendo uma injustiça. Não faça você a injustiça. O escândalo virá. Eu adoro essa passagem, porque me lembra toda vez eu tomo um tapa na orelha. O escândalo virá. Ai, por quem vierem os escândalos. Então, que o outro traga o escândalo, que o outro seja injusto. Mas nós já temos a noção, ou deveríamos ter a noção, e já deveríamos conseguir deixar de lado essas paixões para um bem maior. Qual bem maior, Alexandre? Na 875 nós vamos conversar. Na 875 nós vamos conversar. Qual paixão? Todas. Que eles estão falando para nós que são todas. Por que uns entendem como justo e outro injusto? Porque as paixões são misturadas no que deveria ser entendido como justo ou injusto. Simples assim. Vou dar o exemplo de novo do começo da pandemia. Nossa, é um absurdo. Onde já se viu, todo mundo fica em casa, é maluco, tem que prender, tem que bater. Eu fico indignada porque eu não arrumo um motoboy para entregar minha pizza. É justo ou injusto? Está envolvido paixão ou não está envolvido paixão? Vou para a rede social,
vomito um monte de agressão, um monte de impropério, e aí eu falo assim, é um absurdo, porque eu não consigo arrumar um motoboy para fazer as entregas da minha empresa. Mas você ficou um mês falando que é para todo mundo ficar em casa, que é uma maluquice ir para a rua, como é que agora você está reclamando que você não arruma? O cara que você pediu para ficar em casa, que você quer que ele vai passar para a rua, resolve o que você quer. Você quer ser justo ou injusto? Ou a paixão vai determinar? É isso que eles nos falam na 874. E aí na 85, por isso que eu falei, nós vamos conversar mais para frente. Na 875, eles vão nos falar como é que eu resolvo esse problema. Como é que eu consigo entender o que é justo ou injusto? Né? Então vamos na 875? Deixa eu só... Valéria, perfeito, Valéria. Valéria Berto. O senso de justiça não deve ser individual. A justiça deveria ser global e imparcial. Perfeito, Valéria, obrigado. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. A Valéria tinha acabado de responder. A Valéria Berta acabou de responder. Por isso que eu falei, tudo isso que nós falamos na 873, na 874 principalmente, a pergunta do Kardec foi assim, porque ele falou, eles explicaram, que tem a paixão, e o Kardec falou assim, mas como é que eu defino então o que é justiça? Se cada um entende de um jeito. Foi essa a pergunta de Kardec. Se vocês acabaram de falar que cada um entende de um jeito, porque ainda está num padrão de justiça, de paixão, de entendimento, como Edmilson falou e a Ana, então me define como que eu defino justiça. E a Cláudia leu. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quais direitos? Cláudia, quer comentar primeiro? Depois nós vamos? Olha, eu acho que respeitar o direito de pensamento, o direito de ter outra religião. Se eu posso, vamos supor, eu sou espírita, por que meu marido não pode ser católico? Respeito o outro lá em casa. De vez em quando eu tiro um sarrinho dele, mas tudo bem. Mas tem um respeito, ele também, né? Mas tem que ter um respeito. A partir do momento que há respeito, tem a justiça. Por que todo mundo tem que pensar da mesma forma? Às vezes, aconteceu já isso comigo. Ovado, obrigado. Evolução individual. E a Márcia falou, exatamente, empatia e compaixão. Vado, obrigado por estar com a gente aí. Saber respeitar o outro. O meu direito termina quando eu começo no próximo. Eu uso muito esse exemplo em sala de aula quando eu quero falar e as crianças falam junto. Eu falo, peraí, você tem o direito de falar, mas ele termina quando começa o meu direito de dar a aula. Então, o professor não fala assim, mentira. O professor assim, fica quieto, quem manda aqui sou eu. Não vem que hoje eu perdi, ontem eu ainda falei, hoje eu falei. Hoje joga uma regra. Hoje eu só fiz um eu tava com 5, mais 2 não pararam um minuto. Eu falei, meu pai, se eu tivesse... na cabeça. Agora se falar alto, tá preso, gente. Não pode. Não, nem falar. Não, eu só fiz. Vocês não vão querer me ver bravo. Você vai acabar o apagador. Século anterior, né? Mesmo que seja. Eu nunca tomei. Ovado tá aí. Eu não, colégio não tinha isso, não. Mas várias. Um Eliezer Braga tomaram um apagador na testa. Quer comentar, né? Não, acho que tá... A Cláudia já comentou tudo. Então, gente, por isso que a hora que a Cláudia estava comentando, a hora que ela foi comentar, eu fiz uma pergunta, né? Como se pode definir a justiça? E eles respondem, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí eu brinquei e falei assim, quais direitos? Quais direitos que cada um tem que respeitar dos demais? Todos. Desde que isso... Por quê? E aí alguém fala assim, não, mas se ele tiver o direito de fazer o que ele quiser, ele vai atrapalhar o outro. Mas o direito dele vai até onde? Que ele respeite o do outro. E o outro? Até que ele respeite o do outro. E o outro? Que ele respeite o do outro. E o do outro? Que ele respeite o do outro. Qual que é o problema que nós vivemos hoje? É que normalmente nós atropelamos o respeito do outro por nossa simples vontade. Eu quero, eu posso mais, eu tenho mais, eu ganho mais, eu tenho uma posição melhor. E aí eu passo por cima de qualquer situação. Então, para a gente entender como se pode definir a justiça, pergunta Kardec,
E eles nos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros. E ele poderia ter continuado aqui. Quais direitos? Todos. Bom, ele vai falar agora embaixo. O que determina esses direitos? Mas todos. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendi o que a Cláudia falou, que o marido dela pode ser católico e ela ser espírita, e é uma escolha de cada um, e cada um vai viver muito bem com as escolhas que fizerem, tomara, está resolvido o problema. Tem aquele quadrinho que toda vez a gente coloca, né? Aliás, ontem foi, nós começamos segunda-feira, né? Em relação à intolerância. E de novo, gente, eu sempre digo que só me incomoda um pouco as bandeiras fantasiosas, né? Que nem eu dei esse exemplo que toda vez eu dou do negócio do motoboy, que é exatamente, não adianta eu levantar uma bandeira pedindo direito e respeito e eu não respeito. Eu não posso pedir direito e respeito ao gay e eu não respeito o hétero. Mas Alexandre, vai começar com essa história de novo? É óbvio que o hétero não sofre tanto preconceito como o gay. Claro que não. Como o negro não sofre como o branco? Claro que não. Mas não me dá o direito de respeitar o branco. Não me dá o direito de respeitar o hétero. Não me dá o direito de respeitar o ateu. Ele está falando aqui, a justiça consiste em cada um somos todos nós, independentes das minhas escolhas, que eu tenho por obrigação respeitar os direitos dos demais, todos os direitos e todos, de mim para lá e de lá para cá. Qual que é o grande problema? Aquilo que nós falamos agora há pouco, nós passamos por cima do respeito do outro. Eu levanto a minha bandeira e a minha bandeira ela tem que sobrepujar sobre qualquer outra. A minha opinião tem que ser a que vai valer em relação ao que nós estamos brigando. E aí já não é mais direito, é paixão. Quando eu tomo esse tipo de atitude, eu estou tomando uma atitude apaixonada. Por quê? Porque eu estou brigando por uma coisa e estou agindo de uma outra. Então, não é justiça. Por quê? Porque se fosse justiça, eu estaria entendendo que, como eu não concordo de que ninguém vá para a rua porque era um risco, então nem o funcionário que trabalha para mim, e com isso eu não vou conseguir tirar o meu ganha-pão, eu tenho que entender. Por quê? Porque eu acho que é justo que ele não saia na rua para se contaminar e nem contaminar ninguém. Então, o que vale para mim tem que valer para a Ana. O que vale para a Ana tem que valer para a Cláudia. Mesmo que eu não concorde com as decisões que elas vão tomar com isso lá na frente. Não é problema meu. O que cada um vai fazer com as escolhas não é problema meu, gente. Desde que não invada, não interfira no respeito do outro, não tem problema com isso. A Sandra falou, mesmo não aceitando opiniões, pensamentos e atitudes alheias, temos que respeitar. O Joseph está falando, respeitar para ser respeitado. O Acácio está falando, seu irmão, tudo lhe convém, paciência, vai em frente, boa sorte. Gente, é só nós entendermos isso. Quando eu não consigo respeitar esses direitos, eu volto na 874. Por quê? Porque eu estou agindo com paixão. Eu estou agindo defendendo uma bandeira, defendendo a minha opinião e não a justiça. Né? Aí vai entrar, lá na frente nós vamos conversar sobre isso. O Edmilson está falando, estamos muito longe de respeito e empatia ao próximo. Porque nós não temos muitas vezes, né, Edmilson, nem respeito a nós, né? Nós não sabemos direito o que nós queremos, o que nós estamos defendendo. É isso que eu digo sempre. Às vezes eu levanto uma bandeira e quando aperta, quando torce, minha avó ia falar que torce o rabo, espana. Por quê? Porque não é bem aquilo. Eu não sei direito se aquilo é justo ou não, porque eu estava envolvido numa paixão. Quando eu tenho senso de justiça e entendo que isso é justo e isso é injusto, eu sempre vou agir pela justiça. Quando eu tiver essa condição moral lá de cima da 873 e eu conseguir me desfazer dessas paixões da 874. Ana Cristina Miragem, o egoísmo do ser humano interfere no que é justo. Isso não é justiça. Perfeito. Perfeito, Ana Cristina. O egoísmo do ser humano interfere no que é justo. Isso não é justiça. De novo, o que eles nos falam na 874. Por conta das nossas paixões.
A minha paixão é muito mais importante do que o meu senso de justiça. Porque ele está aflorado. Porque é o que eu quero. Porque é o que eu desejo. E assim por diante. Vamos lá? Dá para ir 875A? Dá, né? É que aquele relógio está errado, né? 10 minutinhos só. 875A. O que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens estabelecem. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Quer comentar? Olha. Aqui lembrou que eu já estudei com a Ana, com as crianças, que é as leis divinas, que tem que é imutável, e as leis humanas, que elas são mutáveis, elas mudam de acordo com os interesses, de acordo também, como falou aqui da Idade Média, as leis que agora a gente vê o que acontecia na Idade Média, a gente fica, né? E se a gente estivesse vivendo naquela época, pra gente ia ser normal aquilo. Porque elas foram mudando com o nosso desenvolvimento. Agora, o que nunca vai poder mudar são as leis divinas, elas vão permanecer imutáveis. Agora, o homem, como tudo ele pode, ele muda de acordo com a evolução e o interesse dele também. Pesa as duas coisas aí. É bem o que a gente estudou mesmo, da lei humana e da lei natural. Uma é mutável, a outra é imutável, conforme cada época, ou cada país, ou cada costume, cada região, a gente tem um tipo de lei. E, como já foi citado N vezes, como a escravidão, era normal, era uma lei, podia. Eu acho que até algumas pessoas sentiam aqueles irmãos como irmãos mesmo e ficavam sentidos de ter que agir daquela maneira, né? Tinham compaixão, amor, e outras não, tinham prazer, além da lei, então eles tinham prazer naquilo. Conforme a gente vai progredindo, as leis também vão melhorando. E eu acho que hoje nós estamos no mesmo patamar, assim, como sempre. Alguns obedecem às leis por medo, e outros têm prazer em fazer as coisas erradas, enfim, né? Isso vai de cada um. Em cima daquela lei, né? Exatamente. Há uma imensidade. É por isso que ele fala aqui no final: ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da minha consciência. Quer dizer, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu tenho as leis divinas todas dentro de mim. A minha consciência já fala. Eu tenho as leis humanas que estão aí me mostrando também, já falo. Agora, depende muito do tribunal da minha consciência. Se eu vou fazer tranquilamente, vou burlar uma lei, tanto divina quanto a nossa, e não tem problema nenhum, é sinal que está faltando um pouquinho aí de degrau para a gente correr ainda, né? O Mazinho falou que enquanto pensarmos no eu e não no nós, estaremos, patinando. Acho que foi isso que ele comentou, porque bati a mão aqui, voltando e voltando, dando a mesma. A lei de Deus é imutável, o Gilmar está falando do homem conveniência. Às vezes conveniência e para a gente se aceitar, né, Gilmar? Às vezes não, as leis todas são criadas, nós temos sempre que entender, gente, que as leis vão sendo criadas, as leis humanas, para ir tentando, teoricamente, deveria ser assim, nós sabemos que não é assim, porque nós temos as paixões de novo e os interesses, então nós vamos sabendo que isso não é bem assim. Mas as leis humanas, teoricamente, elas são feitas para quê? Para ir regulando algumas coisas, para evitarem excessos.
que possam trazer prejuízos para a sociedade de uma forma geral. Para isso que é criada a lei humana. Deveria ser criada a lei humana. É esse o objetivo. Então, eu crio uma lei, por exemplo, que eu não posso dirigir embriagado. Por quê? Estou fazendo isso para que diminua o risco de acidente, enfim. Então, todas as leis humanas, teoricamente, são criadas nesse sentido. E a maioria delas tentando sempre se aproximarem, se nós formos interpretar, sempre tentando, ou deveriam seguir leis naturais, leis divinas. Esse seria o processo comum. E é. Qual que é o grande problema? O que a Ana comentou agora. No meio do caminho tem o ser humano. Ainda num patamar de prova e expiação, aonde as minhas paixões, como ele fala na 874, prevalecem, onde a minha natureza animal, onde ainda o meu instinto prevalece em relação à razão, e eu me valho do que puder para levar vantagem. Simples assim. Ué, então a lei está errada? Não, quem está errado somos nós que aplicamos ela de forma equivocada. Eu sempre digo isso. Nós precisamos de lei para regular velocidade na estrada? Se todo mundo fosse consciente e andasse dentro do limite que é permitido por vários estudos, porque senão aí você não estaria correndo mais risco, você não precisaria da lei. Por que nós temos a lei? Para inibir situações que nós nos colocamos em risco. É essa lei humana. Mas o mais importante dessa questão, lembra que na de cima ele respondeu para nós: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E eu brinquei, quais direitos? E ele pergunta embaixo: o que é que determina esses direitos que vocês falaram lá em cima que eu tenho que respeitar? É essa a pergunta de Kardec, na 875 lá. E aí ele vem dar toda essa explicação. Ele começa com isso, que a Ana Cláudia falava que elas falaram com as crianças entenderam muito bem que a diferença de lei humana e lei de natural. As duas crianças entenderam. A molecada deu show nos adultos, com uma facilidade muito maior do que nós vamos ficar aqui 2 horas tentando entender em relação a isso. E eles vêm falar para nós exatamente isso: tem os homens formulados leis apropriadas aos seus costumes, à realidade de cada lugar, estabelecem direitos variados de acordo com cada situação, senão nós vamos voltar, nós espíritas adoramos falar isso. Não, mas é porque Moisés naquela época precisava falar aquilo. É como se nós estivéssemos num patamar que não precisamos mais. Eu falo que se Moisés chegasse aqui, não precisasse a tábua, ele tinha que jogar lá de cima na cabeça de alguém, para ver se acertava, porque nós estamos no mesmo patamar ainda, gente. Então quando eu escuto isso, a gente ouve assim: nossa, mas é que Moisés precisava ser daquele jeito, porque o povo precisava entender na base da... E nós hoje? A lei de trânsito é feita para... Como é que nós vivemos hoje? Para segurar nós mesmos. Nós precisamos usar cinto de segurança para não se matar. Nós precisamos ser obrigados a não beber, para não dirigir bêbado, para não se matar e não matar os outros. Gente, é exatamente... A indústria da multa, não existe essa indústria, existe a imprudência e todas as potências, ninguém pegar para pagar nada. Exatamente, acaso. Claro, de novo, gente, as pessoas se apropriam e levam vantagem em relação a isso. Nós sabemos que sim. Mas por quê? Porque é exatamente o que a Cássio falou. Porque eu transgrido. Se eu não transgredir, não tem como me multar. Não tem como me multar. Se eu andar com cinto, se eu andar dentro da velocidade, se eu andar com farol aceso, não tem como, pode ter indústria da multa que quiser. Por quê? Se tem no radar que é para andar a 60 e eu estou andando a 60, não vou ser multado. Acabou o assunto. Não tem, tudo é desculpa que nós damos para nós mesmos. Outro dia o Gabriel tem uma multa de cinto de segurança. Eu vou recorrer. Você vai recorrer por quê? Provavelmente estava sem cinto de segurança. Ou o guarda olhou e falou: não, aquele ali, ó, não, eu vou multar ele porque eu não gosto muito da cara dele, não, o carro dele não é o tipo que eu gosto, eu vou multar. Ele tomou multa porque provavelmente estava sem cinto. Então tem indústria da multa? É o que a Cássia acabou de falar. Claro que não. Tem indústria do que nós transgredimos. Quando eu transgrido, eu respondo em relação àquilo. Simples assim. E as leis vão sendo criadas sempre em relação a esse tipo de coisa. E a Ana deu o exemplo do que era monstruoso, sempre nós damos esse exemplo, da escravidão. Estava aqui do lado, ó, há pouquíssimo tempo atrás. Não precisava voltar eles aqui a falar da Idade Média. Há pouquíssimo tempo nós tínhamos escravos e nos deleitávamos com escravos nos servindo.
E precisou fazer o quê? Alguém precisou criar uma lei para que isso não fosse permitido mais. Lei divina? Não. Em algum momento, na lei natural, na lei de Deus, nós poderíamos ter tido escravo? Pode ou não? Em algum momento, dentro da lei natural, nós poderíamos ter tido um outro irmão como escravo? Claro que não. Mas nós pudemos, na lei humana. E precisou do quê para não ter mais? Deus baixar na terra e falar assim, não pode mais, hein? Voltou, esquece esse negócio de... Não, precisou criar uma lei humana para falar que não podia mais ter escravo. Simples assim. Então o que ele está falando? O que determina esses direitos? Essas relações. O que não muda? Lei divina. Lei natural. Essa simplesmente não muda. E como que é julgado isso? Nós vamos conversar amanhã, já fica o convite. Lei de causa e efeito. As minhas escolhas, as minhas ações se traduzem em colheita, em consequência daquilo que eu fiz. Isso na lei humana, que copia ou tenta copiar as leis divinas, é exatamente a mesma coisa. Se eu ultrapasso a velocidade permitida na estrada, o que acontece? Chega na minha casa uma multa para eu pagar. Nossa, mas essa lei humana podia ser diferente, né? Se chegasse em casa um cartãozinho do governo falando assim, olha, Alexandre, meu querido, você estava na pista tal, com seu óculos escuro, passeando alegremente pela pista, estou lhe comunicando que, por favor, tome cuidado, porque isso é perigoso para você. O que ia acontecer comigo? Eu ia tomar cuidado na próxima, ou ia rir, pegar o papel e amassar, como a maioria das vezes nós fazemos até aquelas multa. Então, o que se cria? Punições para que eu freie os meus impulsos, que nós já conversamos durante todas essas 9 leis que nós conversamos, que são a nossa consciência acusando, opa, aqui eu já sei que não é mais para fazer, aqui já não pode mais. É que nem aquela história que nós sempre falamos, a Márcia vai dar risada, que ela sempre fala que eu comento disso. Faço fofoca a vida inteira de todo mundo da vizinhança. Morre o vizinho. Ai meu Deus, como era bom, era a melhor pessoa do mundo, eu nunca vi pessoa boa, porque eu nunca... Que saudade, eu não sei por que vai fazer falta. Falou mal a vida inteira. Reclamava do barulho, reclamava do som alto, da panela, do ronco. O que é o real? O que é esse senso de justiça? O que eu quero fazer ou o que me é conveniente? Estou indo pelas paixões ou já consigo entender o que realmente é esse justo e injusto? Nós já temos condições. A maioria de nós já tem condições de saber o que é justo e injusto. Tem mais algum aí? Cássio, aliás, existe um artigo para as leis. Ninguém pode transgredir uma lei alegando desconhece. Você tem a obrigação de seguir as leis. Ainda tem escravidão, claro, transgredindo a lei. Em muitos lugares ainda, né, Carlos? Mas por isso, dentro da lei, dentro da lei humana, na maioria dos lugares, não é mais permitido, né? Então... E muitas vezes essa escravidão aí está ligada ao trabalho, no abuso. Né? Eu posso, eu mando, você vai fazer o que eu quero e acabou. E a outra pessoa faz porque precisa daquele emprego. E no meu modo de ver, não deixa de ser um trabalho escravo, é um abuso. Sim, todo tipo de abuso, existe, né? Francine Pereira, boa noite a todos. Minha primeira vez, eu estou assistindo os estudos. Bem-vinda, Francine. O Acácio está falando, por isso que eu não vou querer velório. Primeiro que chegar em Bajulano vai tomar um tranco e nunca mais vai esquecer. Ô, louco. Acácio, então já esquece que eu não vou, não. Mais algum? Tem mais algum comentário? Agora está quase no horário, né? Gente, eu acho que então nós conseguimos hoje fazer
essas 4 questões, eu acho que a partir da semana que vem provavelmente nós vamos fazer 2, sempre 2. Tem uma delas, eu acho que eu vi que dá para fazer em 3, mas a maioria das outras nós vamos fazer sempre 2 questões, tá? E de novo, gente, vocês que sempre estão participando com a gente, deem sugestão, né? Nós estamos fazendo nesse formato porque aparentemente está funcionando, principalmente depois que a gente pediu para vocês participarem com comentários e tudo mais, melhorou bastante, mas mesmo que acabe, depois manda no atendimento fraterno ou na própria página, na mensagem, eu acho que podia fazer tal coisa, não sei lá, aquilo que a gente falou do negócio das arrecadações, toda ideia é bem-vinda, né? Às vezes a gente está aqui super envolvido e acaba não enxergando um palmo na frente, né? Então fica o convite para que vocês realmente acabem nos ajudando. Então, só lembrando, amanhã às 7 da manhã nós temos Evangelho no Lar, 7 da noite nós vamos compartilhar a palestra de Dois Córregos, como que eu falei que era? União Espírita de Dois Córregos, e às 8h15, aí aqui pela página, pelo Face, pelo YouTube, pela página Maria de Nazaré, o Ivan Franzolin falando a intenção de popularizar o Espiritismo será utopia. Fica o convite. E para quem entrou hoje a primeira vez, obrigado pela participação. Quem ainda não curtiu ou não segue a página, curtam, sigam a página, aí principalmente por causa desses avisos, né? Aí chegam todas as notificações, não só das transmissões, mas dos textos, de tudo mais, né? E fica então o convite. Quem faz oração? Claudinha, né? Eu. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pelo dia, agradecendo poder estar juntos nesse estudo e pedindo pelos nossos irmãos, vítimas de doenças, pelas crianças que estão sofrendo pela guerra, vítima de doença também, os pequenos que estão com câncer. Que nosso irmão Jesus envolva todos os nossos irmãos necessitados de cura num abraço fraterno, aliviando as dores, aliviando o sofrimento, e que as famílias desses nossos irmãos que desencarnaram encontrem paz, aconchego, que consigam transformar a dor em saudade, porque o momento que nós estamos passando é muito difícil, mas Jesus está sempre ao nosso lado, segurando a nossa mão. Nós que somos muito pequenos e às vezes nos esquecemos disso. Então vamos pedir a Ele todas as bênçãos, uma noite de paz, tranquila, e um amanhecer onde nós possamos enfrentar as dificuldades, jamais nos esquecendo de que o Mestre está ao nosso lado. Que assim seja. Gente, boa noite. Então, até amanhã. A Valéria está fazendo maior propaganda da palestra do Centro Espírita.